Desceu para os irmãos também? Glória a Deus. Abra suas Bíblias, irmãos, em Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1, e o versículo 4. Hoje se trata de uma campanha, irmãos, né? Futuro é uma campanha, causas impossíveis, né? Lucas, capítulo 1, versículo 37, né, pastor? A visão dos querubins. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Irmãos, vamos ler o versículo 15. Visão das quatro rodas. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de turquesa. As quatro tinham uma mesma semelhança, e seu aspecto e sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus quatro lados, não se virava quando andava. E os seus aros eram tão altos que fazia medo. Estas quatro tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Diga assim comigo: para onde o Espírito queria ir. Eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir. As rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andava elas. Parando eles, parava elas. Elevando-se eles da terra, elevava-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Amém? Irmãos, não tem... Os irmãos podem sentar por bondade de Jesus. Não tem mensagem mais impactante quando se trata de causas impossíveis do que este versículo aqui, esse texto, esta visão do profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1. O tema é a causas impossíveis, pastor Edson. Mas dentro desse texto, eu escolhi uma mensagem, um tema, pelo meu sermão aqui, que eu sempre pego no meu sermão. E o tema é quando a roda girar. Diga assim comigo: quando a roda girar. Os irmãos veem que esta mensagem, esse texto da história de Ezequiel, do profeta do Senhor, a história do profeta não foi uma história fácil, irmãos. A história do profeta Ezequiel, como o pastor disse aqui, que vida de homem de Deus não é fácil. A gente passa por muita humilhação. Já deu vontade de eu chutar o pau da barraca várias vezes. Porque eu só encontro na minha caminhada crente atribulado, irmão. Eu não encontro pastor, eu sou poucos homens de Deus para me ajudar. Eu só me encontro com o ministério para me decepcionar. Eu tinha mais amigos lá no mundo da cachaçada, no mundo das drogas, do que dentro da igreja, pastor Edson, por incrível que pareça. Eu morava na Vila Imaté, quando eu tinha amigos que iam na minha casa de carro, de moto. Paulo, vamos ali comigo.
muitos amigos, irmãos. E o que eu encontro dentro da casa de Deus ultimamente, a maior parte da minha vida, minha trajetória foi falsidade dentro da igreja. Sou sincero, pastor Edson. E Deus já me tirou lá do mundão. Deus já me tirou das drogas. Pastor Paulo andava na bagaceira mesmo também, nas maus amizades. Não vou contar testemunho porque eu vou pregar. Mas eu quero dizer para os irmãos, a gente que serve a Deus sofre. A gente é humilhado, irmãos. A gente prega evangelho, a gente não quer aplaudido por crente nenhum. A gente prega evangelho, a gente não vê um crente dizer parabéns, você pregou bem. Parabéns, pastor Paulo, pastor Edson, o senhor trouxe uma mensagem de Deus. Que bênção! Mas só vai aparecer gente para te julgar, para olhar você pela aparência, para olhar você pela estrutura. Isso não é fora, não, é na igreja. E aqui eu quero falar de um homem chamado Ezequiel. O tempo não vai dar, mas os irmãos sabem que a trajetória do profeta não foi das melhores, porque foi trajetória de cativeiro. E o primeiro cativeiro que o povo de Israel teve foi no Egito. A história vai contar, irmãos, que em 1700 veio o primeiro cativeiro egípcio, onde Israel passou 400 anos cativo, lá no Egito. Depois veio o cativeiro babilônico em 1597 a.C. veio o cativeiro babilônico. Foi neste cativeiro que estava o profeta Ezequiel. Depois veio outro cativeiro, que é o cativeiro romano, onde a história diz que nos anos 70 da era cristã, General Tito também, irmãos, profetizado por Jesus, General Tito invade Jerusalém e destrói novamente os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, toca fogo em Jerusalém, General Tito. Mas para a honra e a glória do povo de Deus, em 1948 a ONU, agora, irmão, institui Israel como nação. Sabe por quê? Porque Israel estava disperso. Israel estava totalmente disperso, cada um em lugares diferentes, na Europa, espalhado. Mas Deus, pelo seu poder, Ele usa os Estados Unidos, Deus usa a ONU em 1948, onde Israel agora é estabelecido uma nova nação. Como Jesus disse, Ele profetizou, ou seja, a mensagem está aí, que a nação agora floresceu agora. Significa, a figueira floresceu, significa que Jesus está voltando, amém? Desde que Israel passou a ser nação de Israel, a glória floresce. Mas vamos voltar para o cativeiro babilônico, em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14 ao 16, no ano de 596 a.C., estava Ezequiel entre os judeus, diga-se comigo, cativos, levados para a Babilônia, durante a primeira deportação, o povo de Judá. E estava lá um profeta, irmãos, no meio dos cativos. Vem a primeira deportação do povo de Judá. O povo é levado, o primeiro cativeiro do povo de Judá. Israel é levado cativo para a Babilônia. E a história vai nos mostrar que depois de ser levado cativo, Ezequiel se estabelece naquele lugar com outros judeus. Diga assim comigo, em um lugar próximo. Em um lugar próximo
ao rio Quebar. Irmãos, os irmãos podem prestar bem atenção que em pleno cativeiro está lá o profeta Ezequiel, está lá uma parte do povo judeu na beira de um rio, e os irmãos sabem que morar na beira de um rio não é fácil, porque de vez em quando acontece enchente. Está lá um assentamento do povo judeu. O profeta se estabelece ali durante aquele cativeiro, se estabelece naquele rio Quebar, próximo ao rio Quebar. A igreja pode prestar atenção que trajetória de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, meu pastor Edson, não é fácil. Não é fácil. E a história vai contar que o povo, por pecar contra Deus usa o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias era contemporâneo em sua época do profeta Ezequiel, e Deus usa em Jerusalém o profeta Jeremias com a autoridade de Deus, dizendo que por causa do pecado de Judá, o povo de Deus seria levado cativo à Babilônia. Mas o povo não estava acreditando, irmão. O povo pecava, o povo distanciava cada vez mais de Deus. E lá em Babilônia, lá na terra de Nabucodonosor, estava lá um povo, eles tinham liberdade de culto, eles podiam cultuar ao Senhor ali no culto, naquele lugar, eles tinham toda a liberdade, eles podiam organizar-se comunitariamente, viver com sociedade naquele ambiente. E o único fator que lhes limitava a liberdade, diga-se comigo, era a ausência do direito de voltar à sua pátria. Irmãos, imagina, você está, meu pastor Edson, em um ambiente, em um lugar, você tem toda a liberdade para tudo, você pode adorar a Deus naquele lugar, você pode manifestar, se expressar, viver comunitariamente como pessoas naquele ambiente. O povo podia plantar, podia trabalhar, tinha um direito, tinha regalias, como tinha o profeta Daniel também, né? O governador Daniel também, que era contemporâneo também desses profetas. E a história vai nos mostrar que Daniel, irmão, ele usufruiu de coisas boas lá em Babilônia. Foi uma pessoa muito importante na sua época, lá em Babilônia. Eles podiam, eles tinham direito, eles tinham a liberdade de tudo, mas eles não tinham a liberdade, o direito de retornar à sua pátria. Imagine, meu pastor Edson, você tem a sua casa, você tem os seus bens, mas você não tem o direito de usufruir dos seus bens, você não tem o direito de voltar à sua casa, talvez até distante. Não digo o profeta Ezequiel, porque ele estava com sua esposa lá, que alguns anos mais tarde sua esposa morreu, ele perdeu a sua esposa. Mas imagine você viver distante de filhos, viver distante de esposa. Isso, irmãos, é uma das piores coisas, é uma das piores percas. É você viver distante da sua pátria. Imagine você que vai viajar lá para o sul do país, alguém que vai para fora do país, alguém que vai lutar, vai conquistar lá fora, alguém que ama Alagoas, que ama as praias de Alagoas, ama o Maçuni, ama o Sururu em Alagoas, mas de repente você vai para um ambiente que agora você se sente distante daquele lugar. Não é triste, meu pastor Edson? Não é triste, pastor? Irmãos, isso aconteceu com o povo de Deus no passado.
Isso acontece com a igreja de Deus também. Sabe por que o diabo ele nos oferece tudo? Ele oferece tudo ao homem. Ele só não oferece, irmãos, a nós o direito de nós regressar às nossas origens. Amém? O direito de você regressar às nossas origens. Jamais aquele povo de Deus lá em Babilônia, ele tinha mais o direito, irmãos, de regressar às suas origens, porque lá em Jerusalém, o povo de Deus lá em Jerusalém, o povo tinha um templo para adorar, o povo tinha um templo para sacrificar a Deus, o povo tinha tudo, o povo tinha um sacerdote, o povo tinha profeta, o povo tinha lá Jeremias, mas o povo perdeu esse direito, o povo perdeu esses privilégios, o povo perdeu, irmãos, totalmente essas origens. Isso é triste quando nós perdemos as nossas origens. E Deus não quer que nós, irmãos, percamos as nossas origens. O diabo faz tudo para tirar a nossa personalidade, meu pastor Edson. O diabo faz tudo para tirar o nosso nome, para macular, para manchar o teu nome. O diabo faz tudo para tirar a tua identidade, assim como Satanás tentou tirar a identidade lá de Mesaque, de Abednego, lá em Babilônia. Quantas vezes o diabo tenta mudar o nosso nome, a nossa identidade. E para isso, o diabo vai usar alguém para querer te sujar, para querer falar mal de você, de criar uma acusação contra a tua alma, contra a tua pessoa. O diabo vai fazer de tudo. E o nome, irmãos, é caro. Não tem preço que pague o nome, a personalidade de uma pessoa. Meu pai sempre dizia, meu pastor Edson, meu pai sempre dizia, meu filho, cuidado com o teu nome, zele por ele. Porque, irmãos, é o nosso nome. O nosso nome é as nossas origens. Então, voltando para o assunto da Bíblia, o texto bíblico, nós vamos ver aqui um povo que adorava a Deus lá em Jerusalém. Um povo que tinha sacerdote, mas agora se encontra distante das suas origens, distante de Jerusalém. São 137, versículo 1. Um certo judeu, ele escreveu lá no exílio, em Babilônia. Ele diz que junto ao rio de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que o alegrássemos, dizendo: cantai-nos um canto de Sião. Como cantar? Então eles disseram: como cantaremos nós a canção de Sião em terras estranhas? Vamos dizer assim, irmãos, vamos fazer aqui uma conjectura. Lá em Jerusalém, o povo judeu tinha uma guitarra para tocar. Lá em Jerusalém, o povo de Deus tinha um violão, tinha um pandeiro para tocar. Mas agora o povo estava em Babilônia. O povo não tinha mais vida, o povo não tinha mais alegria, não tinha mais ânimo de forma alguma, porque estava no cativeiro, tinha perdido tudo no cativeiro. E como é que nós vamos cantar um canto de Sião em terras estranhas? Como é que a gente vai louvar a Deus, irmãos, em um lugar estranho, em um lugar distante, em um momento das percas? E para completar, irmãos, o povo de Babilônia pedia que eles cantassem um hino de Sião, mas o povo não tinha, irmãos, ânimo, o povo não tinha prazer de louvar, porque cativeiro não é lugar de alegria, cativeiro não é lugar de felicidade, meu pastor Edson.
Cativeiro não é lugar da gente manifestar nossa felicidade de forma alguma, de jeito algum, de forma alguma. A gente, quando está em cativeiro, em um momento difícil, a gente não tem ânimo, não tem expressão alguma. Então os babilônicos pediam. O que era que eles faziam? Eles penduravam as suas harpas, eles penduravam as suas guitarras, os seus violão lá no salgueiro, eles deixavam lá pendurado, porque eles não tinham felicidade no cativeiro. Para complicar a situação, o povo mesmo no cativeiro, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, irmãos, apodera-se de Jerusalém pela terceira vez, dando origem à última deportação, o último cativeiro para a Babilônia. Nabucodonosor entra em Jerusalém, invade Jerusalém. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 25, verso 1, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A Bíblia diz que ele cegou aqui os olhos do rei Zedequias e o acorrentou. Então o rei babilônico o conduziu para a Babilônia e o manteve cativo até o dia da sua morte. E os filhos de Zedequias, todos eles foram assassinados. É isso que Satanás quer fazer na vida do povo de Deus. Sempre o diabo, o nosso adversário, a tendência do diabo, irmão, é levar-nos para o cativeiro. O diabo, a vontade do diabo é querer ver a gente no cativeiro, triste, desanimado, destruído, acabrunhado, perdido. Para finalizar, para completar a situação séria, porque sempre a tendência do diabo é tirar a visão de qualquer homem de Deus e de qualquer mulher de Deus. Porque, meu pastor Edson, o homem de Deus, a mulher de Deus que não tem visão é igual a Sansão. Quando você não tem visão, você não vê Deus naquele ambiente, você não vê Deus em nada, você não enxerga Deus. Então nesta noite, peça a visão diária a Deus. Assim como Nabucodonosor, na representação de Lúcifer, de Satanás, ele também, é essa pessoa, ele quer tirar a tua visão, ele quer me tirar a minha visão e me levar para o cativeiro da Babilônia. Não deixe você se enveredar pelo caminho do ministério de Sansão. Um homem que é Sansão, que tem um ministério arcaico, um ministério sem visão, um homem que estava lá, irmãos, em frente ao Deus Dagon, sendo zombado, criticado. Isso significa o homem quando ele perde a visão, a mulher de Deus quando perde a visão. E estava ali Zedequias agora, e estava também um profeta já há alguns anos no cativeiro, Ezequiel. Mas Deus, irmãos, Ele nunca se sente feliz quando vê a gente numa situação dessa. Deus, Ele sempre se preocupa com o seu povo quando está no cativeiro. Deus sempre se preocupa com a sua igreja quando alguém, irmãos, está perdido, quando alguém está lá nas algemas, algemado, quando está sendo dominado pelos problemas, pela dificuldade. Existe um Deus que se preocupa com a gente, amém? Ezequiel capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, diga-se comigo, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e eu vi visão de Deus, eu vi a Shekinah de Deus. Quem é de Deus, meu pastor Edson? Até no cativeiro, quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, ele tem visão aberta.
Tenha visão de águia nesta noite, mesmo que pareça até ser um deserto, mesmo que pareça ser até difícil, creia que o nosso Deus é o Deus que dá visão a crente, é o Deus que dá visão a profeta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O tempo, irmãos, agora é uma história passada. Quantas das vezes nós só queremos viver de glória passada? O templo foi destruído por Nabucodonosor. Algo do passado, história de Judá, história de Israel, tudo do passado. Quantas das vezes nós queremos viver de glória passada? Lá atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, eu falava tantas línguas estranhas. Há 3 anos atrás eu pregava tanto evangelho, eu ganhava tantas vidas, eu ganhava tantas almas. Irmãos, pessoas que vivem de glória passada. Quem vive do passado é museu, crente. Receba a renovação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Mesmo em épocas difíceis, mesmo em momentos difíceis, crente. A glória de Deus sempre que estava ligada àquele tempo. Mas a Bíblia diz que no ano 546 antes de Cristo, Nabucodonosor destruiu o templo, e a Bíblia diz que roubaram os vasos de ouro, roubaram os vasos de prata, porque sempre essa tendência do diabo é roubar, irmão, é roubar os vasos de Deus, é roubar os teus dons, é roubar a tua chamada, é roubar o teu ministério, é roubar aquilo que você tem dentro de você, que é a tua identidade, crente. As origens do povo de Deus, origem, coisa do passado, ficou lá atrás. O templo já não existia mais, porque o templo foi saqueado. O templo foi saqueado ali. Quem não sabe, irmãos, junto ali no rio Quebar, eles faziam uma fogueira ali e começavam a conversar, relembrando as épocas, as reuniões de sacerdote. As reuniões que eles sentavam e pegavam a guitarra igual a guitarra do rei Davi que está aqui. Irmãos, quantas das vezes eles chegavam e começavam a louvar a Deus, a ministrar o louvor ao Senhor, mas chorando, lembrando de Sião, lembrando de suas origens. Pastor Paulo, irmãos, um tempo atrás pregava tanto o evangelho. Talvez se o pastor Paulo tivesse permanecido, fosse pastor de uma grande igreja, mas o pastor Paulo deixou, irmão, o evangelho aos 14 anos de idade, passou muito tempo fora do evangelho, onde eu perdi os meus valores cristãos na cachaça, onde eu perdi os meus valores cristãos nas drogas, a alma que eu tinha, ou seja, o que eu amava era dar com 2 armas na cintura, o que eu amava era dar com a arma, deixar uma em casa e outra na cintura. Hoje em dia, Deus agora me resgata pela sua misericórdia, e agora Ele reacende essa chama, que é a chama do evangelho dentro da minha alma. E às vezes, irmãos, o desprezo, às vezes tanta apontação, pessoas que olham pastor Paulo pela aparência, pastor Paulo entra numa igreja, não dá certo, vai para outra, nem entra numa igreja, talvez alguém diz que o pastor Paulo não é bonzinho. Irmãos, nós que somos pregadores da palavra, nós que tentamos andar pelo caminho da seriedade, nós só encontramos empecilho, problema, até mesmo em ministério e pastores presidentes. Pastores incompreensíveis, que não compreendem as suas ovelhas, pastores invejosos, pastores por aí, que não acreditam em você, não te dão uma chance, não te dão uma oportunidade. Às vezes lá fora você tem mais oportunidade nas drogas, você tem mais oportunidade no meio do crime, você tem mais oportunidade lá fora, irmão, no mundo da vaidade, e às vezes na casa de Deus, pessoas, irmão, te chutam para fora da igreja, pessoas fecham as portas para você,
Mas o nosso Deus é o Deus que Ele se manifesta em situações adversas. Diga amém. Vou finalizar porque não dá para terminar este sermão esta noite. Deus, Ele se manifesta. Nós vemos que a vocação ministerial do profeta Ezequiel, diga-se comigo, é confirmada na forma de uma teofania ou uma manifestação de Deus por meio de uma tempestade. Amém? Nem sempre, irmãos, Deus Ele está, Deus Ele se manifesta, nem sempre Deus confirma ministério de profeta, irmãos, na abundância. Nem sempre Deus confirma ministério de profeta em escola teológica. Tem tanto pastorzinho aí com anel no dedo, tem tanto pastorzinho aí que fala o hebraico, que fala o aramaico, que fala o grego, mas não tem chamada de Deus e não tem confirmação de Deus na vida. Sabe por quê, irmão? Quem é de Deus passa por tempestade. Quem é de Deus passa por luta, passa por problemas, passa por angústia, passa por caminhos que ele não quer passar e ele nunca passou na vida. E a Bíblia diz que está lá o profeta Ezequiel no capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que ele olhou e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínua labareda e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como um brilho de ambar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A presença de Deus, irmãos, é terrível. A confirmação da chamada do profeta Ezequiel foi tremenda. E a confirmação da chamada do homem de Deus, mesmo em um cativeiro, a Bíblia vai mostrar tempestade, a Bíblia vai mostrar, irmãos, fogo, a Bíblia vai mostrar labareda, a Bíblia vai mostrar coisas tremendas, que o profeta ele teve medo, ele se assustou, ele achou terrível o momento da sua chamada. E Ezequiel começa a chegar aqui 4 seres vivendo no meio do fogo. E naquela tempestade, aqueles seres tinham asa, rosto humano, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. Esta visão aqui descreve que esses seres tinham roda, tipo de roda, onde eles residiam com aros altos, cheios de olhos. Amém? Irmãos, não vou pregar mais, porque agora não permite. Mas aqui finalizo em nome do Senhor Jesus. Em outra oportunidade eu vou me expressar melhor dentro desse texto. Creia no teu ministério, apesar dos problemas, apesar das visões, apesar das tempestades, confia que Deus ele está com você. Amém? Deus abençoe.